Então, gente, continuando, é, na época do Império, a gente teve a descoberta da vacina, então foi uma grande revolução em relação à saúde, porque antes não se tinha nenhum tipo, não se conhecia tratamento nenhum, e aí com a varíola matava muita gente no mundo, não era só no Brasil, inclusive essa vacina ela foi criada na Inglaterra, e matava muitas pessoas. E com essa criação dessa vacina, houve uma melhora em relação, principalmente em relação a essas doenças. Também nessa época, antes acreditava na teoria miasmática, agora descobriram, Louis Pasteur, que descobriu as bactérias, os micro-organismos, aí a gente entra na era bacteriológica. Esse Luiz, ele descobriu que as doenças eram ocasionadas por micro-organismos, principalmente bactérias, né? Por isso que é chamada a era bacteriológica. Então, também houve uma mudança muito grande em relação à questão da saúde, porque agora não era mais castigo, não era, tinha um porquê, né? Nessa época, eles acreditavam que era a teoria da unicasualidade. O que era isso? Que a única coisa que causava as doenças era esses micro-organismos, superando a teoria miasmática, que dizia que era o mau cheiro que causava as doenças. Essa teoria da unicausalidade, gente, ela não é certa, tá? Hoje a gente acredita na teoria da multicasualidade. Qual a diferença? A teoria da unicasualidade diz que a única coisa que causa as doenças são os micro-organismos. Só que a gente sabe que não é. Que para um micro-organismo causar uma doença numa pessoa, precisa ter um conjunto de várias coisas. O nosso corpo tem que estar susceptível, o ambiente tem que estar susceptível, então é uma união de vários fatores. Por isso que hoje a correta é a teoria da multicasualidade, tá? Mas, para a época, essa criação dessa teoria da unicasualidade já foi um avanço muito grande. Nessa época, começaram a ter algumas ações de combate às doenças transmissíveis no Brasil, né? Porque foi quando descobriu esses micro-organismos, essas doenças eram transmitidas, eram causadas por micro-organismos, então ficou mais fácil de ter algumas ações para combater elas. E em 1828, né, pouco tempo depois da independência do Brasil, foi feita duas medidas para tentar melhorar essa questão das epidemias que estavam destruindo, matando muitas pessoas no Brasil, que foi a Inspetoria de Saúde Pública do Porto de Rio de Janeiro. O que era essa inspetoria, gente? A forma com que as coisas chegavam no Brasil e saíam do Brasil era através de embarcações, de navios, tá? Então, vinham de outros países, também vinham de outros países, né? Saíam daqui para lá como de lá para cá. Então, o que era que acontecia? Muitos traziam doenças dessa forma. Então, foi criada essa inspetoria, que era o quê? Que essas embarcações, antes de atracar no porto, né, principalmente no porto do Rio de Janeiro, mas depois passou a ser também no Porto de Santos, eles tinham que ficar em quarentena. O que é isso? Eles tinham que ficar 40 dias na beira-mar. Eu não sei quem já foi na praia, principalmente, por exemplo, que já foi em Fortaleza, em São Luís. É muito comum você estar lá na praia e ver um monte de navio longe, né? Então, ali era o que acontecia. Hoje não, hoje eles ficam lá tentando ter espaço para atracar, né? Então, eles ficavam 40 dias, porque os que morriam jogavam no mar mesmo. E os que sobreviviam, eles já ficavam bons, então não trazia mais doença para o Brasil. Então, isso era o feito, né? Outra coisa que foi feito foi uma junta de higiene municipal, onde eles trouxeram a vacina da varíola. Foi criada a vacina da varíola lá na Inglaterra, e o rei do Brasil mandou buscar a vacina para a população tomar essa vacina, tá certo? Só que não era todo mundo que recebia essa vacina, era só o pessoal da corte, né? Os ricos e quem era lá
junto do rei. Quem não era, os pobres, continuavam morrendo da varíola como sempre. Nessa época, gente, como eu já disse, a vacina não existia esses laboratórios que a gente tem hoje e tal, que a vacina vem no frasquinho, tudo esterilizado, não é assim. Na época, gente, sabe como foi que o rei do Brasil mandou buscar essa vacina? Mandou num navio vários escravos, né? E aí, o que era que eles faziam? Eles pegavam pus das pessoas que tinham varíola lá na Inglaterra, inoculavam nesses escravos, aí esses escravos ficavam bons, aí eles faziam lá como fosse, davam a vacina para os escravos, para ele ficar, criar imunidade, aí esse escravo vinha, eles tiravam o sangue do escravo e aplicavam nas pessoas. Então, era dessa forma que acontecia a aplicação da vacina, né? Bem rudimentar. Deixa eu ver aqui, que negócio que tá no meio, deixa eu tirar. E fazia efeito, professora? Fazia, gente. Na cabeça deles fazia efeito ou realmente fazia? Eu não sei se vocês viram, falando até em relação ao coronavírus, que eles fizeram estudos, e acredito que ainda está tendo estudos em relação a isso, em relação à transferência de imunidade. Por exemplo, uma pessoa que já pegou coronavírus, ela já cria os anticorpos. Então, eles tiram os anticorpos das pessoas para aplicar em outras. Não serve como uma forma de prevenção, mas serve para tratar aquelas pessoas que já estão bem doentes, entendeu? Por exemplo, é uma pessoa que está com o coronavírus bem avançado. Eles já fizeram um teste, mas parece que não funcionou muito bem. Mas em algumas doenças funciona. Eles pegam os anticorpos de outras pessoas que já tiveram e introduz nessa pessoa que já está bem doente, para quê? Para esses anticorpos já destruir mais rapidamente o coronavírus. Então, de certa forma, funciona mais ou menos. Mas para você ver, o risco era tão grande que eles não tinham essa noção de transmissão de sangue e tal. Gente, essa questão de doenças serem transmitidas por sangue, a gente veio ter um pouco de medo e esse cuidado todo só depois da AIDS. A AIDS foi na década de 90, no final da década de 80 para a década de 90. Antes disso, só para vocês terem noção, as transfusões de sangue era feito braço a braço. Tirava de uma pessoa, aplicava na outra e pronto. Entendeu? Então era transmitido. Por isso que muitas pessoas, campanhas contra hepatite B e C, sempre tem que a gente diz que todas as pessoas que receberam algum tipo de transfusão de sangue antes da década de 90 tem que fazer teste para saber se tem hepatite B ou C, porque essas hepatites são transmitidas pelo sangue, e nessa época não faziam testes. Eles não faziam, por exemplo, se você fosse doar teu sangue, eles não faziam teste no seu sangue para saber se você tinha alguma doença, não. Eles só faziam teste para saber qual é o seu tipo sanguíneo para fazer a transfusão em outra pessoa. Se você tivesse alguma doença, ia passar para outra. Gente, era muito rudimentar. Antigamente, as injeções, elas eram... A seringa era feita de vidro, a agulha era de inox e ela era reutilizada. Então, alguns ferviam, outros só passavam com álcool. E a gente sabe que isso não é suficiente para matar os micro-organismos. Então, se transmitia muitas doenças dessa forma, tá? Aí, gente, depois do Império, veio a República, a primeira República no Brasil, que foi em 1889, que foi declarada a Proclamação da República, que é 15 de novembro, Não, minha gente, é 15 de novembro? É sim, professora. Professora. Pronto, dia 15 de novembro. Falando nisso, nós ainda não usamos esse feriado, ainda vamos usar. Pois é. Então, Ô, bênção. de 1889 foi promulgada a República no Brasil, né? Agora o Brasil não era mais império, não era mais governado por um rei. O Brasil agora era governado por um presidente, né? Porque era república. Essa primeira república, gente, ficou conhecida como República Velha ou República do Café com Leite. Por quê?
Essa República Velha, ou República do Café com Leite, ela durou até 1930, quando veio Getúlio Vargas, que depois a gente vai falar dele, né? Mas o que foi que aconteceu? Por que a gente chama a República do Café com Leite? Porque nessa época havia um conchavo entre os candidatos de São Paulo e de Minas Gerais. Então, São Paulo, quem eram os presidentes quando ganhava era São Paulo, era quem era fazendeiro, dono de café, e Minas Gerais era quem era dono de fazendas, né, de gado, os ricos. Então, eles sempre ficavam fazendo essa troca. 4 anos eram de São Paulo, depois ia ser um de Minas. Ficava dessa forma, entendeu? Só trocando. Por isso que chamou República do Café com Leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais. Isso perdurou até 1930, quando São Paulo era a época de colocar um presidente de Minas Gerais. Aí São Paulo, o candidato de São Paulo não quis, e aí eles brigaram, né? Coisa de político que vem desde raiz, né? Que em 4 anos eles estão no palanque se matando, depois com 4 anos estão lá se abraçando e se cheirando, né? Sempre teve, tem, vai continuar tendo. E aí surgiu, em 1930, um gaúcho chamado Getúlio Vargas, e se aproveitou da briga deles dois, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, se candidatou e ganhou, tá? Mas aí a gente vai ver quando for falar 1930. Então, o que era que acontecia nessa época da República Velha? Continuava a ideia da bacteriologia, né? Ou seja, as doenças eram transmitidas principalmente por bactérias, né? Por micro-organismos. Começaram a desenvolver a medicina higienista. Eles, através desses estudos, desse micro-organismo, eles perceberam que muitas doenças eram transmitidas por falta de higiene. E realmente por falta de higiene. Inclusive, nós tivemos a disciplina de higiene e profilaxia, e é claro, é evidente que muitas doenças são transmitidas justamente por falta disso, né? Então, eles começaram a desenvolver essa medicina higienista, onde as pessoas que eram responsáveis pela saúde começaram a ficar preocupados com essa questão de higienização das casas, divulgar medidas de higiene, essas coisas assim. Nessa época surgiram grandes epidemias no Brasil, muita gente morreu decorrente de cólera, de peste bubônica. Gente, a cólera, ela é transmitida principalmente por moscas, que se contamina e contamina a comida, né? Então, normalmente a cólera a gente se contamina com água e alimentos, né, que estão contaminados. Então, nessa época, por falta de higiene, acontecia muito isso. A peste bubônica, ela é causada, também matou muita gente no mundo inteiro, essa peste bubônica. Ela é causada por uma pulga de um rato, tá? Essa gente matou muitas pessoas no mundo, essa doença, peste bubônica. Ela é considerada extinta, mas eu não duvido mais nada nesse mundo. Essa peste bubônica era uma pulga que contaminava o rato, matava o rato, e aí, como os ratos viviam no meio da população, porque por falta de higiene, o rato morria, a pulga saía do rato e ia para o ser humano, tá? E aí matava também, era uma doença que era questão de horas para a pessoa morrer, tá? Também a gente sofria, nessa época sofria muito sobre febre amarela, né? Epidemia de febre amarela, da varíola, da tuberculose, da hanseníase, da febre tifoide, ou seja, estava sofrendo, só o que não faltava era doença para o povo estar morrendo, né? Só para vocês terem noção, nós estamos vivendo uma epidemia, né? Nessa época não era só uma, era várias epidemias. Nessa época também os navios, eles se negavam a atracar nos portos, com medo das epidemias. Inclusive, nessa época o Brasil era chamado de Brasil enfermo, os outros países chamavam o Brasil de Brasil enfermo, ou seja, que o Brasil era um país doente. Quem vinha para cá já sabia que o risco de morrer era muito grande, porque aqui tinha muitas epidemias.
Então, os navios se negavam a vir para cá e já estava faltando recursos aqui no Brasil, porque aqui não tinha indústria, não tinha nada disso, não tinha matéria-prima para muitas coisas, e também não tinha como vender, principalmente o café, que o café nessa época era o principal produto de exportação no Brasil. Então, se os navios dos outros países não vinham atracar aqui para comprar o café, o povo estava, principalmente os ricos, estavam ferrados, né? E aí um dos presidentes do Brasil nessa época, tentando resolver isso, soube, né, que tinha 2 médicos brasileiros que tinham se formado lá na Inglaterra, né? Eles foram fazer medicina lá na Inglaterra, provavelmente filho de algum rico, mas eram brasileiros. E mandou, eles já tinham se formado, eles se formaram, porque depois que foram desenvolveram a bacteriologia, ou seja, descobriram os micro-organismos, a medicina era basicamente, o estudo da medicina era basicamente em relação a essa teoria, né? A teoria bacteriológica, que as doenças eram transmitidas por micro-organismos, e aí a medicina era voltada para isso, formas de evitar essas doenças. Então, o presidente do Brasil mandou trazer 2 médicos de lá da Inglaterra, para implantar medidas para tentar resolver essas epidemias. Lembrando, não era porque estava com pena que o povo estava morrendo, não, viu, gente? Era porque os navios dos outros países não estavam querendo vir para comprar o café, né? E aí os grandes produtores começaram a pressionar o presidente. E aí ele trouxe caçar alguma forma de resolver essas epidemias. E aí foi quando trouxe o Oswaldo Cruz e Emílio Ribas. Esse Emílio Ribas, ele não ficou muito famoso, tá? Esse médico, Emílio Ribas, ele foi mandado para Santos, porque os principais portos no Brasil nessa época eram Santos e Rio de Janeiro. Emílio Ribas foi enviado para Santos e Oswaldo Cruz ficou no Brasil. Esse Oswaldo Cruz, gente, com certeza você já ouviu esse nome, porque Oswaldo Cruz, ele ficou tão famoso, tão importante, que ele recebe nome aí de várias coisas, hospitais, o Instituto Oswaldo Cruz, e tem várias coisas, né? Então, foi nessa época que ele veio para o Brasil. E esses 2 médicos, tanto Oswaldo Cruz como Emílio Ribas, Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, Emílio Ribas em Santos, começaram a instituir algumas medidas sanitárias. O que é essas medidas sanitárias? São medidas para limpar as cidades dessas epidemias. E aí começaram a fazer o quê? Sanear cidades que possuíam portos. Lembrando que essas medidas, gente, era só para Santos e Rio de Janeiro. Os outros locais não recebiam nada, não sabia nem que existia nada, tá? Eles só estavam preocupados com os locais, principalmente que tinham portos, porque eram os locais onde recebiam esses navios, que não queriam atracar porque estavam com medo das epidemias. Então, por isso que eles nunca tiveram, até hoje, nunca se preocuparam com a saúde, educação, segurança da população. Tudo, infelizmente, que se faz é pensando em questão econômica, tá certo? Não sendo questão econômica, eles não estão nem aí para ninguém. Então, eles começaram a trabalhar para melhorar a situação da saúde somente em cidades que tinham portos, que no caso era Santos e Rio de Janeiro. E aí eles implantaram o modelo campanista, também chamado modelo sanitarista, tá? O que era esse modelo, gente? Esse modelo foi criado por esses 2 médicos, Oswaldo Cruz e Emílio Ribas. Eles, com esse modelo sanitarista, eles começaram a implementar medidas sanitárias para tentar resolver essas epidemias, tá? Antes deles fazerem isso, Oswaldo Cruz, ele foi diretor, ele passou a ser diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, então era como, nessa época não existia o Ministério da Saúde, né, como a gente vê hoje.
Então, nessa época, era como se fosse, entendeu? Esse Departamento Federal de Saúde Pública é como se fosse o Ministério, porque na época não tinha, tá? Então, era como se fosse o ministro da Saúde. No caso, era diretor, esse Oswaldo Cruz. E aí, ele tinha, um dos objetivos deles era tentar diminuir as epidemias e erradicar, ou seja, acabar com a febre amarela no Brasil. Oswaldo Cruz, ele conseguiu, gente, não erradicar, porque quando erradica, elimina, nunca mais volta, e a gente sabe que tem casos até hoje. Mas ele conseguiu controlar, principalmente a febre amarela naquela época. Algumas medidas que tanto Oswaldo Cruz como Emílio Ribas tomaram em relação à saúde pública, né, foram essas, né? Então, quais foram as medidas sanitárias propostas por Oswaldo Cruz e Emílio Ribas? A vigilância sanitária. O que é essa vigilância sanitária, gente? Vigilância vem de vigiar, né? Sanitária vem de questão de higiene, de limpeza. E o que era essa vigilância sanitária? Eles começaram a limpar as ruas, limpar as cidades, limpar mesmo, varrer, aterrar pântanos, limpar mesmo, definitivamente. Eles criaram a polícia sanitária. O que era essa polícia sanitária? Que agora existia uma polícia que estava junto com a questão da saúde. Se alguma pessoa desobedecesse essas medidas, ia ser preso por essa polícia, tá? Outra coisa que eles fizeram, começaram a demolir as casas e cortiços dos centros das cidades, aumentando mais ainda as favelas do Rio de Janeiro, né? Eles chegavam, tinha aqueles barracos, eles simplesmente mandavam, se não saísse dentro de casa, eles derrubavam, tocavam fogo, e não tinham o que fazer, eles iam para cima dos morros. Criaram as brigadas mata-mosquitos, né, que vinham, que inclusive até um certo tempo tinha, que eles traziam para jogar veneno nas casas, para matar barbeiro. Então, veio dessa época. Começaram a divulgar as regras básicas de higiene, como higienizar as mãos, tomar banho, esse tipo de coisa, cuidar, como é a forma correta de cuidar dos alimentos, né? Começaram a isolar as pessoas doentes, eles criaram lazarentos. Os lazarentos eram locais distantes da cidade, que as pessoas ficavam doentes, eles pegavam essas pessoas, jogavam lá dentro, justamente para não contaminar os outros, mas sem nenhum tipo de tratamento, gente. Era só com o objetivo de isolar essas pessoas. Outras medidas sanitárias era a notificação de doenças, para que eles soubessem como é que estava essa questão da epidemia. Quando tivesse um caso, por exemplo, de varíola, tinha que notificar. É o que a gente tem até hoje. A gente tem as doenças de notificação compulsória, e veio dessa época, foi Oswaldo Cruz que criou isso. Porque é uma forma da gente saber como é que está a questão epidemiológica de certas doenças, tá? E também passou que agora, antes eles trouxeram a vacina só para vacinar o pessoal da corte, na época do Império, mas na época de Oswaldo Cruz trouxe a vacina e obrigou todo mundo a se vacinar. Ele criou uma lei que passou a vacinação ser obrigatória, né? Aí tu disse, então foi maravilhoso, né? Porque pelo menos uma coisa boa, porque iam vacinar as pessoas contra a varíola e aí as pessoas não iam ficar doentes. Só que é o seguinte, gente, é aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria. A população era só recebendo, era sendo expulso das suas casas, eram tocando fogo, tiravam os móveis de dentro, colchões, tocavam fogo, ninguém explicava nada, os médicos vinham junto com a polícia, né? Você não podia reclamar, não podia falar nada, né? Você não tinha direito a nada, você não recebia, era péssimo. Se hoje está ruim, eu lhe garanto que naquela época era pior. Então, eles traziam essa vacina, dizendo que era obrigatório. Gente, eles não é como hoje. Hoje vocês vão aprender ao longo do curso de vocês que você, quando vai atender um paciente, você tem que chegar, tem que dar bom dia, tem que se identificar. Dizer, olha, meu nome é Michele, eu sou enfermeira,
eu vim aqui verificar a temperatura do senhor, eu posso. Se ele disser que não pode, você não pode obrigar. Então é desse jeito, entendeu? Que a gente tem que fazer. Tem que chamar ele por um nome, tudo isso. Só que naquela época, gente, não era assim, não. Como era a vacinação? Primeiro, não era com uma seringa nem com agulha, era com uma pistola. Até um tempo desse, gente, foi uma das coisas mais traumáticas da minha infância. Eu não sou muito velha, mas ainda cheguei à época da pistola. Eu me lembro vagamente, criança, que eles iam vacinar as crianças na escola. E eu me lembro vagamente que faziam assim, mandavam a gente ficar em filinha, aquele monte de criança. Olha o trauma que poderia causar na cabeça da criança. E você sabia que era a pistola, né? Nem chamava de vacina, a gente chamava de pistola. E aí ficava aquele monte de criança, aí quando chegava perto, a gente levantava a blusa e eles davam, era um negócio, parecia um revólverzinho pequenininho de inox, e ali era aplicando nas crianças. Eu não sei se era estéreo, não sei, só sei que a vacina era daquele jeito. Eu alcancei essa época, gente, era traumatizante. E aí... Professora? Oi? Eu tomei a vacina da febre amarela na pistola. Pois é, era na pistola. Gente, era muito traumatizante. As crianças não eram acompanhadas dos pais, era na escola. O que tinha de menino pulando muro para não ser vacinado era uma coisa absurda. Era isso aí e o povo para escovar o dente da gente. Também era uma coisa que morria de raiva. Botava nós de filinha para ensinar a gente a escovar dente. Ai, Senhor, que horror. Mas tudo bem, passamos por isso. E aí, o que era que acontecia? Nessa época, gente, as mulheres tinham pudor também. Mulher não podia mostrar joelho. Mostrar o joelho naquela época era a mesma coisa de estar pelada, né? Nem mostrar o ombro. Não era, o ombro e o joelho eram regiões íntimas das mulheres. O joelho e o ombro, a armaria, ninguém tocava. E aí, o que era que acontecia? Essa polícia sanitária, vestido de polícia, armados, vinha junto com o pessoal vestido de branco, com essas pistolas, batiam na tua porta, você tinha que abrir, porque se você não abrisse, eles arrombavam, tá? Entravam, mandavam todos da casa vir, levantar a manga da roupa, do vestido e dar a vacina. Gente, para eles, isso era uma... Até hoje, você vê os velhinhos dizendo que não vai tomar vacina da gripe, porque diz que é para matar os velhos, para não precisar pagar a aposentadoria. Imagine. Gente, até hoje, você encontra profissionais de saúde, enfermeiros. O meu trabalho de conclusão de curso foi falando sobre vacina, tá? E eu também fiz uma pós-graduação, eu também sou enfermeira do trabalho, e eu fiz meu trabalho de conclusão da minha especialização também foi com vacina. Eu adoro vacinas, mas direcionado para o trabalhador. E no meu estudo, eu fiz a pesquisa para saber se os profissionais conheciam. Gente, a maioria não queriam tomar vacina. Na época do meu trabalho, foi em 2010, quando eu me formei, que foi quando foi criada a vacina contra a H1N1. E muitos enfermeiros, que são os responsáveis pela sala de vacina, junto com os técnicos de enfermagem, diziam que não iam tomar a vacina porque tinha medo. Gente, é uma ignorância absurda. Se você tem medo, tenta descobrir, vai estudar, porque quem é da enfermagem é obrigado a saber o que é uma vacina. É inadmissível alguém da enfermagem dizer que não vai tomar vacina porque tem medo, porque não conhece. É uma coisa absurda, rasga o diploma. Tem até hoje, tá, a discussão, quando for criada essa vacina, muitos estão dizendo que não vão tomar. É uma falta de conhecimento, de conscientização. Aí tu diz, quem é que pode conscientizar ele? Os profissionais de saúde. Mas se os próprios profissionais de saúde têm esse pensamento, né? É a mesma coisa. Gente, é uma coisa absurda. É porque a gente acha que médico sabe de tudo. E não é. Tem médicos e médicos.
Tem médico, gente, que a última vez que ele pegou no livro foi há 30 anos atrás, quando ele se formou. De 30 anos para cá, você não tem noção do tanto de coisa que já mudou. Então, por exemplo, você vai bem ali no regional, tá doente, do nada, como estava minha sogra, doente da coluna, gente. Eles passaram cloroquina e ivermectina para ela. Ela fez o teste, deu negativo, e eles continuaram mandando ela tomar cloroquina e ivermectina. Onde todo mundo sabe que essas medicações não causam nenhum efeito, não tem comprovação, elas não servem para nada. Aliás, a cloroquina pode causar até problema cardíaco. Aí, como meu marido disse, mas Michele, foi o médico que passou. Eu disse, quem foi que... E esse médico é Deus? Quem foi que disse que ele sabe? É muito complicado, gente. É muito complicado. E você vai ver a confusão que vai ter na época que for criar essa vacina do coronavírus. Muita gente dizendo que não. Mas a culpa, gente, é da falta de conhecimento. A culpa é só essa. Então, o que era que acontecia naquela época? Eles obrigavam as mulheres a levantar o vestido, a manga do vestido para aplicar. Era uma coisa... Então, eles não sabiam, ninguém explicava para que era que servia, né? Hoje, você explica, o povo ainda tem medo, imagine se você não explicasse. Com isso, gente, a população ficou com medo de tudo. Derrubando as casas, expulsando eles das próprias casas, jogando veneno da casa deles sem nem saber para que era que servia. Ninguém explicava nada. Vacinando eles de forma obrigatória, eles achando que era para matar eles. Com isso, a população começou a se revoltar, né? Por causa de quê? Pela intensa intervenção médica que estava sendo imposta pelo governo, né? Eles começaram a ficar desconfiados, ficaram descontentes, né? Estavam com medo, estavam revoltados, né? Por causa dessas medidas. E aí foi quando desencadeou a revolta da vacina. A revolta da vacina, gente, não era por causa da vacina, tá? Mas a gente chama de revolta da vacina porque, na verdade, a obrigatoriedade da vacina foi o que culminou realmente para que houvesse essa revolução. Mas não era só por causa da vacina, era porque eles estavam já revoltados com tudo que estava sendo feito desde antes, tá? Quando eles promulgaram a lei que obrigava a vacinação em 1904, aí a população foi para as ruas, revoltados que não queriam tomar a vacina, mas na verdade eles estavam revoltados era com tudo, né? E como era essa revolução? É do jeito que vocês estão vendo, bem que nessa imagem. A maioria dos livros de história você encontra essa imagem. Onde você encontra, ó, é a polícia com um chapeuzinho da saúde, porque era tudo misturado, tudo armado, aqui as armas, todos armados. E a população, gente, era com panela, era com garfo, era com serrote, ou seja, não tinha arma nenhuma, era com vassoura. E aí, quem foi que ganhou essa revolta? Tá óbvio, foi a polícia. Muita gente morreu nessa época, dessa revolta da vacina. Mas aí, Oswaldo Cruz ganhou, né? O governo ganhou, né? Só que Oswaldo Cruz, ele percebeu que se ele continuasse com essas medidas, e principalmente com a obrigatoriedade da vacina, era uma chance de voltar novamente a população se revoltar mais ainda. Para tentar abafar, né? Aí Oswaldo Cruz mudou a lei. Agora não era mais obrigado, era opcional. Então, depois que teve a revolta da vacina, aí Oswaldo Cruz mudou e aí até hoje, por lei, a vacina não é obrigatória, a vacina é opcional. Só que hoje a gente sabe qual a importância que tem a vacina e hoje a gente procura algumas medidas, por exemplo, o pessoal da Bolsa Família, se tiver filho, só recebe Bolsa Família se o filho tiver com as vacinas em dias. Então, a gente caça algumas medidas para ver se vacina as crianças. É desse jeito que a gente consegue controlar muitas doenças. Gente, se não fosse vacina, você não tem noção, não sei nem se nós ainda estaríamos vivos, né?
Então, essa foi a revolta da vacina. Gente, nossa aula já está acabando novamente, tá? Então, eu vou interromper. Daqui a pouco a gente volta com a outra parte.